Boa noite a todos. Como cantamos, grande é o nosso Deus, nosso Senhor. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. E nós podemos expressar adoração a Ele, além pelas músicas, como nós já fizemos, também pela palavra, pela reflexão nas Escrituras, pelo estudo daquilo que Ele tem deixado para nós. Então, nessa noite, nós vamos continuar adorando o Senhor neste momento de pregação. Como o irmão Diego falou bem na abertura, nós começamos no domingo passado uma nova série chamada de Poucas Palavras, Grandes Mensagens. Porque nessa série nós queremos conhecer um pouco mais dos pequenos livros da Bíblia, mas que são muito importantes, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Então tudo deve ser considerado por nós para a nossa aprendizagem e melhor adoração ao nosso Deus. Então começamos com o livro de Obadias, aquele livro que talvez você não tenha feito questão de ler para fazer a sua devocional em toda a sua vida, né? Mas, domingo passado, nós lemos a metade desse livro. Então, abra novamente sua Bíblia lá. Eu sei que pode aparecer os versículos aqui, mas Obadias é um bom livro para você treinar, para saber se você consegue encontrar na sua Bíblia o que mostra que você é habilidoso com o manejar das Escrituras. Aí o vizinho vai ver que você não é, né? Então você fica um pouco envergonhado. Faça como eu fazia, né? Se for o caso. Na época da minha conversão, bem no início, eu via o pessoal mexendo na Bíblia para cá, para lá e tal. Daí eu via que eu não achava, eu parava onde estava, mesmo que estivesse errado. Ninguém vai pedir para eu ler, então tudo bem. Eu acho que você já fez isso também. Poucas palavras, grandes mensagens. O dia do Senhor e o triunfo do reino de Deus. Esse vai ser o nosso tema para essa noite. Antes de lermos aqui o versículo 15 em diante, vamos lembrar que na semana passada nós falamos sobre a primeira parte desse pequeno livro, que tem uma grande mensagem, esse livro de Obadias, que nos lembrou que Deus, Ele é atento com tudo que acontece na face da terra. Porque Ele é o Deus soberano. Ele é o Deus que conhece todas as coisas perfeitamente. Então aquele povo de Edom estava vivendo de uma forma soberba, estava com uma autoconfiança e com crueldade em relação ao povo de Deus, ao povo de Judá. Mas Deus estava atento. E esse livro foi escrito como uma profecia que Obadias, como profeta, levou para aquele povo, naquela época, o povo de Judá, para lembrar que Deus não é indiferente com a maldade humana. E isso traz mensagens para nós também. Nós vimos então na semana passada que o nosso Deus, Ele está atento aos detalhes e conduz toda a história. Não é por acaso que nós temos um livro chamado Obadias com essa mensagem sobre o povo de Edom. Fazendo um breve parênteses, até porque hoje pela manhã nós tivemos a mostra da nossa EBD, e aí eu fiquei um pouco preocupado, porque foram feitas perguntas que eu queria ganhar todos os chocolates aqui, mas eu fiquei me segurando. Mas eu falei, não, alguém vai responder. Nós temos que conhecer algumas histórias do Antigo Testamento. Então vamos revisar algumas. Dos patriarcas. Abraão teve como esposa Sara. Eles tiveram um filho chamado Isaac, muito bem. Aí Isaac, então, se casou com Rebeca. Olha, estou gostando agora. E aí, Isaac e Rebeca tiveram filhos gêmeos. Quais eram os nomes deles? Esaú e Jacó, que deu origem a duas nações. Jacó, Israel, e Esaú, Edom. Muito bem, então agora você já entendeu um pouco mais do contexto do livro de Obadias. Vamos ler então o versículo 15, e nós vamos notar como que agora o foco do profeta Obadias sai de uma nação específica e ele agora amplia para todas as nações e, consequentemente, todas as pessoas. É isso que nós vamos notar no versículo 15 em diante. Vamos perceber que ele está focando agora numa expressão, num conceito bem citado pelos profetas menores, que é o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? É o dia do seu julgamento, da expressão do seu juízo. Ele vai falar então sobre isso nessa segunda parte do livro. Nós vamos notar aqui que o que aconteceu em Edom não foi algo que aconteceu
de forma isolada a toda a história. Na verdade, nós podemos ver que a queda de Edom foi uma demonstração antecipada do juízo divino, onde Deus vai julgar qualquer tipo de pecado e também expressar misericórdia àqueles que o seguem e também estabelecer o seu reino para que ele seja reconhecido como o único Senhor. Venhamos então o versículo 15 em diante. Diz assim: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça. Porque assim como vocês beberam no meu santo monte, assim todas as nações beberão sem parar, irão beber, engolir e serão como se nunca tivessem existido. Versículo 17. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó tomarão posse de sua herança. A casa de Jacó será fogo e a casa de José será chama, mas a casa de Esaú será palha. O fogo e a chama incendiarão a palha e a consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe tomarão posse do monte de Esaú, e os de Cefelá ocuparão o território dos filisteus. Tomarão posse também dos campos de Efraim e dos campos de Samaria. E Benjamim tomará posse de Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel tomarão posse do território dos cananeus até Sarapta. E os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, tomarão posse das cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú. E o rei será, ou melhor, e o reino será do Senhor. Vamos orar. Nosso grande Deus, a tua palavra é preciosa e nós oramos neste momento para que tenhamos boa compreensão da mensagem do profeta Obadias, para que adoremos o Senhor, para que admiremos a tua grandeza, para que reconheçamos os teus maravilhosos atributos. Nos ajude também a nos identificarmos aqui como aqueles personagens da época e aprender lições sobre o que fazer, o que não fazer, como expressão de adoração ao Senhor aqui neste mundo. Nos guie, nos dirija, no nome de Jesus. Amém. Nesse texto, então, que acabamos de ler, nós podemos refletir sobre o dia do Senhor e o triunfo do reino de Deus. Nessa passagem, de forma especial, mais do que uma mensagem futurística, mais do que uma mensagem sobre algo que está tão distante de acontecer, o profeta Obadias, inspirado pelo Espírito Santo, está nos descrevendo atributos de Deus. Deus é apresentado aqui como um Deus que é juiz, um Deus que é misericordioso, um Deus que é soberano. Podemos resumir praticamente esses versículos dizendo que no dia do Senhor, Deus manifestará a sua justiça. No dia do Senhor, Ele vai manifestar a sua justiça, a sua misericórdia e a sua soberania sobre toda a criação. Vamos olhar então para esses versículos e notar o que vamos chamar de 3 características gloriosas de Deus. 3 atributos, 3 grandes verdades sobre quem é o nosso Deus. Notemos em primeiro lugar, nos versículos 15 e 16, principalmente no 15, que Deus é juiz. Deus é juiz e justo juiz. Ele julga com perfeita justiça. Ele é aquele que não é indiferente ao que acontece no mundo, ele não é indiferente com o que nós fazemos, ele não é indiferente com os pecados que cometemos ou qualquer outra pessoa, ele está atento. E ele, no seu devido tempo, expressa juízo e expressará juízo quando assim for de acordo com a sua vontade. Nós notamos aqui, como já mencionei, a mudança de foco. Primeiramente, os primeiros versículos, o foco estava em Edom, uma confrontação a um povo que nem era o povo leitor original ou primário da profecia, mas que deveria saber sobre o que o Senhor estava trazendo a eles por meio do seu povo de Judá, que deveria compartilhar, inclusive, essa mensagem para eles. Mas agora, no 15 em diante,
O foco é para todas as nações, todos os povos. O profeta, então, amplia o seu foco e começa a falar com outras pessoas, outras nações, falando claramente, então, para trazer o consolo ao seu povo, o povo de Judá. Aqui nós podemos ver um princípio. O princípio que deve ser aplicado para todos nós. Nós vemos aqui que nós, assim como Edom foi tratado Edom seria tratado como tratou a outros, especialmente Judá. Isso é um alerta para nós, porque o nosso Deus é justo e perfeito, e Ele há de trazer julgamentos sobre todos aqueles que estão vivendo a sua vida de autoconfiança e soberba, sem considerar quem Deus é e como viver para Ele. Deus, Ele governa o mundo, em todos os aspectos. Moralmente, por exemplo, Ele vê todas as coisas, Ele registra todas as coisas, Ele julga todas as coisas. E essa é uma verdade que é muito clara na palavra de Deus. Por exemplo, lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 3, nós podemos ler assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. É impossível fugir da presença de Deus, como também disse o salmista. Para onde me ausentarei da tua presença? Não tem como fugir. O nosso Deus, Ele é um Deus onisciente, porque conhece todas as coisas. Ele é onipresente, porque está em todos os lugares ao mesmo tempo e perfeitamente. Nada pode ser feito de forma oculta a Deus. Isso é um grande alerta, mais uma vez, para todos nós, porque como pecadores que somos fortemente tentados a achar que existem coisas que podemos fazer e que Deus não vai saber. Pessoas podem até ser enganadas por nós, mas é impossível enganar a Deus. Os olhos dele estão sobre todos, naqueles momentos particulares da vida, nas questões dos nossos pensamentos, nas questões daquilo que fazemos aparentemente longe dos outros, ninguém está vendo. Isso é um engano. Isso é uma das expressões de autoconfiança dos pecadores, que desconsideram o Deus onipresente que conhece todas as coisas. Eclesiastes, da mesma forma, no final do livro, Salomão conclui a mensagem do livro de Eclesiastes dizendo o seguinte: Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus julga. O nosso Deus tudo vê. O nosso Deus tudo conhece. Não pense que você pode enganar o seu cônjuge sem que Deus saiba. Não pense que você pode enganar os seus pais sem que Deus saiba. Não pense que você pode enganar os teus filhos sem que Deus saiba. Os olhos do Senhor estão sobre todos, os bons e os maus. Também notamos que nenhuma injustiça ficará sem resposta divina. De qualquer forma, seja de nações, mais uma vez, seja de pessoas em particular, nosso Deus, Ele vai tratar a arrogância dos pecadores que tentam viver sem adorá-lo, sem viver para a sua glória, porque acham que vão viver de forma impune. Alguns até chegam a dizer assim: mas Deus é bom, Ele vai entender o meu caso. E não considera, então, a sua responsabilidade diante do pecado. E não traz para a sua consciência a questão de que um dia todos nós teremos que prestar contas com o nosso Senhor. Não é que temos que ter medo do dia do Senhor, do tribunal de Cristo, do julgamento, mas devemos nos admirar quanto à grandeza do nosso Deus, e mesmo Ele sabendo quem nós somos, Ele continua sendo o nosso Deus e permitindo que o adoremos. Eu fico às vezes pensando assim: se você soubesse as coisas que passam na minha cabeça às vezes, eu fico pensando, ele não vai querer que eu seja pastor dele de jeito nenhum, né? Mas Deus sabe, e Ele continua sendo o Deus que aceita a adoração daqueles que têm coração quebrantado, que o adoram de forma verdadeira. Isso é uma das virtudes um dos atributos de Deus, que mostra então como que nós podemos nos beneficiar daquilo que Ele é. Ele é juiz,
Ele conhece tudo perfeitamente. Não temos que ter medo dele. Mas, se continuarmos ou se vivermos em soberba e arrogância como Edom, então temos que temer mesmo. Assim como Deus julgou uma nação específica na história, os edomitas, ele também julgará todas as nações na história. Vamos pensar um pouco sobre o que aconteceu lá nos dias de Noé. Lembra da história de Noé? Lá no livro de Gênesis. Então, o povo fazia tudo que era mal. Né? Todo mundo era mal. É uma música que eu ouvia tantas vezes com os meus filhos, quando pequenos. Né? Todo mundo era mal. Lembra dessa música aí? Quem? Tá? Ok, tá. Né? Pessoal, essa não é velha assim, hein? Bem, então vale a pena você assistir lá o Diante do Trono para crianças e a história de Noé. Todo mundo era mal. E naqueles dias, o Senhor levantou um homem, Noé, com a sua graça, com o seu favor, para que ele então anunciasse que o juízo de Deus viria. Mas as pessoas não deram atenção, continuaram vivendo, dando-se em casamento, vivendo normalmente, como se aquilo não fosse acontecer nunca. Noé construiu uma arca e falou que haveria um juízo de Deus, mas as pessoas não acreditavam. Mas chegou o dia determinado por Deus que o juízo veio exatamente como lhe foi anunciado. E só se salvaram então Noé e aqueles que entraram com ele na arca. Essa história mostra que Deus tem paciência. A paciência divina não pode ser confundida com indiferença. Ele está vendo, ele anuncia, ele dá oportunidade, mas muitas pessoas não se importam com o seu modo misericordioso de agir. A primeira qualidade, o primeiro atributo que estamos destacando então nesse texto é que Deus é juiz. Deus é juiz perfeito, que conhece todas as coisas, avalia todas as pessoas segundo a sua santidade e julga com absoluta justiça. Algumas lições que podemos considerar então dessa verdade de que o nosso Deus é justo juiz, um juiz perfeito. Primeiro, Deus continua governando a história, mesmo quando aparentemente a injustiça parece prevalecer. Nós vivemos em dias que parece que o defender valores cristãos, né, a gente parece que é minoria. Em vários aspectos somos minoria, mas parece que são verdades que não vão prevalecer. A família é atacada, os valores da família são atacados. O que pregamos como evangelho é desconsiderado. Pessoas não dão atenção. Mas nós temos que lembrar o seguinte: é Deus que governa todas as coisas. E a injustiça nunca vai triunfar. É Deus que vai triunfar, não os atos humanos e pensamentos e narrativas do mundo que vivemos, com as suas ideologias que são tão contrárias ao nosso Deus e à sua palavra. Cuidado em querer assumir o lugar de Deus, querer defendê-lo. O nosso Deus não precisa de defensores. Ele é o Todo-Poderoso, que há de julgar todos de forma justa e perfeita. Também, de forma mais particular, uma vez que Deus é juiz e Ele está no controle de todas as coisas, levando isso para um aspecto de relacionamento interpessoal, nós não precisamos buscar vinganças de ninguém. A palavra de Deus é clara quanto a isso, como uma das verdades do Evangelho. Não devemos tentar vencer o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Jesus viveu assim e nos exemplificou uma vida de consciência de que Deus é o justo juiz. Deixa Ele governar e deixa Ele julgar. Nós não precisamos nos vingar daquelas situações que aparentemente, ou até, obviamente, somos injustiçados. Deus está no controle. A justiça pertence ao Senhor. Cuidado com o desejo de ser juiz em situações que você não deve ser e você deve descansar na forma que Deus guia todas as coisas. O juízo futuro deve produzir temor reverente em nosso coração para um arrependimento verdadeiro. Um temor, mas não temor de medo paralisante, mas de seriedade com Deus. Senhor, eu sei que eu vou prestar contas com o Senhor, então eu quero ter arrependimento verdadeiro, sincero e quero mudar. O fato de Deus ser paciente não significa que Ele seja indiferente aos nossos pecados.
Deus é juiz, perfeito juiz. E o livro de Obadias nos mostra isso. Também, veja uma outra característica de Deus, um outro atributo. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Ele oferece livramento ao seu povo. Versículos 15 e 16 nos mostram algo sobre o dia do julgamento, o dia do Senhor, que virá sobre todas as nações, consequentemente fazendo aplicações para todas as pessoas. Agora veja o versículo 17. Ele muda o desenrolar aqui do texto. É feito um contraste. Começa com o mas. Conjunção adversativa. Sim ou não? Cadê a professora? Aí, está aqui, né? Que é uma maneira de autores, escritores, expressarem um contraste de ideia, fortemente. E o mas na palavra de Deus é muito impressionante. Você vai encontrar vários versículos assim, descrevendo alguma coisa, aí o mas. E aí você vê aquele agir diferenciado de Deus, como neste caso aqui. Edom está sendo condenado. Mas, ou seja, Deus vai fazer diferente com aqueles que o temem. E muda completamente aqui o cenário. Aqui essa expressão está mais uma vez nos ajudando a entender que Deus, ele trata pessoas de acordo com aquilo que merecem. Edom, condenação. Era um povo cruel com o povo do Senhor. Mas o povo de Deus será um povo que, apesar de estar sendo disciplinado, corrigido, ainda será um povo salvo por ele. Aqui podemos ver que depois do juízo vem a graça. Depois da expressão de um Deus justo, vem o Deus gracioso para mostrar, olha, eu sou justo para cumprir com aquilo que eu estou falando que vai acontecer. Mas ao mesmo tempo eu estou dando a você uma oportunidade para que você viva de outra forma. O mesmo Deus que julgou Edom, agora promete para ajudar de forma específica livramento, herança, santidade, restauração. É um Deus que sabe olhar para aqueles que verdadeiramente o temem. Vale a gente também entender algumas expressões aqui do texto. Uma delas é Monte Sião. Eu sei que cantamos, inclusive, né, uma das músicas falando sobre o Monte Sião, mas tomara que essa expressão não seja uma daquelas que você canta sem saber o que está cantando. Né? Está na música, está no hino, está no cântico, então vou cantar. O que é o Monte Sião? Muito bem, você já respondeu mentalmente, né? Monte Sião é o local da habitação de Deus, conforme ele disse que habitaria, né? Lá em Jerusalém. Jerusalém é uma cidade cercada de pequenos montes. Um dos montes é o Monte Sião, que às vezes era chamado como uma forma sinônima de falar sobre a habitação de Deus, sobre uma localização do templo, falando sobre Jerusalém, sobre a presença de Deus com o seu povo, lá no Monte Sião. Né? Simbolizava então o centro do reino de Davi, o reino de Davi. E também é uma maneira de falar sobre a relação que Deus tem de aliança com o seu povo. O Monte Sião não será esquecido. As promessas de Deus para o seu povo não serão abandonadas. Então, quando Obadias declara no versículo 17, no Monte Sião haverá livramento, ele está afirmando que Deus não abandonou o seu povo. Deus não se esqueceu daqueles que são dele. Mesmo que Jerusalém estivesse em ruínas. Lembra que falamos também domingo passado? O rei Nabucodonosor, liderando a Babilônia, invadiu Jerusalém, destruiu então várias coisas, levou muitas coisas ali como seus saques, né, da cidade de Jerusalém, do templo e tudo, e deixaram então Jerusalém em ruínas. A cidade estava assim. Mas só que Deus não deixou de ser um Deus de amor e cuidado. Por que não? Primeiramente porque aquilo não aconteceu por acaso. O próprio Deus disse que devido à desobediência de Judá, haveria um castigo, haveria um julgamento, e que veio por meio de Nabucodonosor.
E o livro de Daniel diz que Deus entregou o povo de Judá a Nabucodonosor. Então quem estava controlando a história era Deus. E ele disse que aquilo iria durar, aquele cativeiro iria durar por 70 anos. Deus no controle de todas as coisas. Então naquele momento o povo estava passando pelas situações difíceis, de acordo com o que Deus disse que iria acontecer. Mas ele continuava sendo o Deus da aliança. O povo continuava pertencendo a ele, ao Senhor. O exílio não seria o último capítulo da história. Era só um tratar de Deus com a desobediência do povo, mas que era necessário para uma restauração. É fácil de nós entendermos isso quando pensamos na relação de pais e filhos. Os pais amam seus filhos. Eu imagino que todos aqui, né? Enfim. E de vez em quando, você precisa fazer o quê? Como eu ouvi lá no Ceará uma vez, peia. Peia é uma palavra usada aqui também? Ok, então. Eu lembro que eu estava dando um curso sobre disciplina de filhos, e aí lá foi a primeira vez que eu ouvi a expressão peia. Pastor, é só dar peia. Me explique o que é peia, né? Enfim, aprendi e agora uso. Crianças precisam de peia. Mas isso não é expressão de ódio dos seus pais. Os pais amam seus filhos, querem corrigi-los, até porque é uma verdade bíblica. Quem ama, corrige. E Deus faz isso com o seu povo. Era um povo que precisava de correção. Então, vemos isso acontecer aqui. Os versículos, então, agora 17 a 20, falam da recuperação da região de Monte Sião, de Jerusalém. Fala da recuperação da herança, da expansão territorial, inclusive, e a restauração do povo de Judá. Em primeiro nível, pensando no profeta Obadias, ele estava focado na restauração pós-exílio. O povo voltando para Jerusalém, que como ouvimos hoje pela manhã, Zorobabel, né, Esdras, Neemias, foram os principais nomes usados por Deus naquele período. Mas também, o profeta Obadias pode estar nos trazendo uma informação a respeito daquilo que há de acontecer, ainda mais futuro do que aquela volta para Jerusalém. Porque podemos ter uma certa ideia do futuro, de forma mais ampla, entendendo que Deus continua lidando com todas as questões da história e vai um dia estabelecer o reino do Messias, o Senhor Jesus. Deus está no controle e Ele vai fazer isso acontecer. Isso nos mostra, mais um ponto importante aqui do texto, de que Deus nunca abandonou o seu povo étnico de Israel. Por quê? Como diz lá Paulo escrevendo aos Romanos, Deus não rejeitou o seu povo, de forma nenhuma. E Ele vai então ter alguns tratamentos com Israel no seu devido tempo. Não ache que igreja e Israel seja a mesma coisa. Em alguns aspectos, sim, mas em tantos outros, não. Israel é um povo étnico, uma nação, que tem aí algumas promessas de Deus, mas não é a mesma coisa de igreja. Eu já falei isso mais de uma vez, por isso que você não vai ver ninguém pregando aqui com roupas sacerdotais. Não vai ver aqui símbolos judaicos, né, como um candelabro e outras coisas mais. Você não vai ver aqui pastores com barbas, as barbas eu acho que há quem já use, né? Então, aquela barba bem sacerdotal. Então, mas não é porque ele defende, estou já pensando em uma pessoa especificamente, né? Defende o princípio de que a igreja é agora Israel. É importante entender isso, porque na leitura bíblica, você tem que entender que algumas vezes você está lendo uma promessa para Judá, para Israel. Outras vezes você está vendo algo para a igreja. Outras vezes você está vendo algo para todos que confiam em Jesus, o povo de Deus de forma mais ampla. Então, Deus não deixará de tratar com o seu povo. E ainda nesse ponto, nós temos aqui a promessa da misericórdia de Deus como restauração de Sião. O que aponta para uma realidade maior. O Deus que restaurou Israel é o mesmo Deus que em Cristo oferece a salvação
para os pecadores. A misericórdia de Deus não consiste apenas em restaurar cidades ou territórios, mas a misericórdia de Deus, ela é manifestada pelo perdão de pecados por meio de Jesus Cristo. Então, Deus tem um controle sobre a história e é um Deus misericordioso que oferece oportunidade de arrependimento para pecadores. Lembre-se, Deus é misericordioso, porque trata pecadores necessitados com compaixão, oferecendo livramento e restauração em vez do castigo que merecem. Isso é misericórdia. E uma vez que Deus é misericordioso, uma das lições que nós devemos tirar é que nós devemos ser misericordiosos com aqueles que estão ao nosso redor. Nós não devemos tratar pessoas na base dos seus méritos, como nós achamos. E como nós fazemos isso, nós estamos assumindo a posição de um juiz. Mas existe um único juiz que é Deus, nós não somos. Nós não devemos tentar punir pessoas ao nosso próprio modo. Pessoas que pecam contra nós, elas são dignas de compaixão, de bondade, de misericórdia. E quando nós vivemos assim, nós estamos expressando atributos de Deus para outras pessoas. Cuidado com o desejo de ser juiz em tantas situações da sua vida. Entregue ao Senhor e seja misericordioso com aqueles que podem estar falhando contra você. A disciplina do nosso Deus, ela não vem por acaso. Quando Ele aplica a disciplina, Ele visa o bem daqueles que o amam. E Deus permanece fiel mesmo quando nós passamos por períodos difíceis na vida. Como Judá estava passando, mas Ele continuava sendo o Deus fiel. Nossa esperança deve estar nas promessas de Deus, na promessa de que Ele é misericordioso. E não devemos estar fixados nas circunstâncias que parecem que não podem ser mudadas jamais. Deus está no controle. A misericórdia de Deus é maior do que os nossos fracassos. Falhamos, mas Ele é misericordioso. O que não quer dizer que nós tenhamos que ficar pecando livremente, porque Ele é gracioso e Ele é cheio de misericórdia. Mas devemos lembrar que, se o nosso desejo é agradar a Deus, e muitas vezes não conseguimos, podemos nos aproximar dEle, confessar pecados, expressar arrependimento e estar certo que Ele nos perdoa com a sua misericórdia. Busquemos sempre o nosso Deus. Por fim, um terceiro atributo de Deus: Deus é soberano. Ele governa a história para a sua glória. Ele é juiz, Ele é misericordioso, Ele é soberano. Veja o versículo 21, bem na última parte do versículo. E o reino será do Senhor. Esse final do livro de Obadias apresenta o ponto mais alto, o clímax do livro. O livro de Obadias não conclui falando sobre Edom ou falando sobre o próprio povo de Judá, mas ele aponta para quem Deus é e aquilo que Deus vai exercer, né, a sua soberania. É a conclusão da profecia que mostra que o livro que começou com a soberba humana, representada por Edom, termina com a ênfase em quem é soberano, somente Ele. Edom chegou a dizer: quem poderá me jogar lá para baixo? Mas o texto no versículo 3 nos ajuda a entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. E agora no finalzinho do livro, é como se fosse uma resposta: Edom, você não tem condição nenhuma de ser um povo inalcançável, porque o único que governa todas as coisas aqui sou eu. Eu estabelecerei o meu reino. Então assim a gente nota um contraste. Enquanto os homens querem ocupar o trono de Deus, na verdade, somente Ele, o nosso Deus, ocupa esse trono que sempre foi dele e sempre será. Ele está no controle, não os seres humanos. É por isso que os reinos humanos são passageiros. Como, por exemplo, Edom. Edom surgiu, mas passou. Babilônia surgiu,
mas também passou. Depois veio a Pérsia, também passou. Veio Grécia, passou. Roma, passou. E os impérios que vieram na história. Criam forças e desaparecem. E mesmo pensando nas nações modernas, mesmo que você pense nas nações mais poderosas deste mundo, esse poder não vai durar para sempre. Porque o nosso Deus é que vai governar todas as coisas aqui neste mundo como Ele é digno. É Deus que está reinando apesar da aparência de que outros povos estão reinando. A história não está caminhando para o triunfo das nações. A história está caminhando para o triunfo do reino de Deus. Leia comigo Apocalipse 11, versículo 15. Apocalipse 11, 15. O livro de Apocalipse fala sobre a consumação dos tempos. E no capítulo 11, versículo 15, nós podemos ver aqui o triunfo do reino de Deus sendo já anunciado. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Essa é a verdade que nós encontramos naquela visão do rei Nabucodonosor, em Daniel capítulo 2, sobre a estátua, com diferentes partes, representando povos diferentes, mas que apesar de ter uma cabeça de ouro, então a outra parte de prata, bronze, tudo, aquela ilustração, aquele sonho, aquela visão de Nabucodonosor, apontou o seguinte, de que haveria uma pedra cortada sem auxílio de mãos, que iria destruir toda aquela estátua. E aquela pedra cortada é a representação do reino de Deus. Ou seja, Deus está no controle e Ele um dia vai então condenar, julgar todas as nações e Ele vai reinar para todo sempre. É o que nós aguardamos. É o que nós entendemos como um reino não só espiritual, mas também como um reino estabelecido de forma literal neste mundo, no que nós chamamos de milênio, como nós já estudamos no livro de Apocalipse. Os impérios passam, o reino de Deus permanece. Obadias então encerra a sua profecia, trazendo esta mensagem de esperança. Deus é soberano, porque governa todas as coisas segundo a sua vontade perfeita, e nada pode frustrar os seus propósitos. Algumas lições que podemos tirar são as seguintes: a nossa esperança não pode estar focada em humanos aqui neste mundo. Não é que, mas agora vai ter aquele candidato para isso, aquele presidente ou aquela pessoa. Cuidado com isso. Cuidado com achar que a nossa esperança neste mundo é ter um crente no governo aqui ou ali. Nós não podemos olhar para homens como nossa esperança para dias melhores aqui neste mundo. Devemos lembrar que quem está no controle é Deus. E não devemos ter medo se vão burlar as urnas, se vão fazer isso ou aquilo, que vão fraudar. Quem está no controle de todas as urnas é Deus. Ele está no controle. E nós vamos lidar com aquilo que estiver que lidar aqui neste mundo, sabendo que Ele é o Deus soberano. Nossa segurança não pode estar nos sistemas humanos. Se eu tivesse a oportunidade de morar fora do Brasil, eu iria. Tudo bem, eu sei que muita gente pensa assim. Mas não é você morar em outro país que você vai ter a segurança que precisa para a sua vida. Porque quem nos guarda é o Senhor. Em vão, guarda a sentinela, se o Senhor não for aquele que estiver guardando a casa. A confiança tem que estar no Senhor e não nos sistemas mundanos. Nossa lealdade suprema, nossa vida como súditos, deve adorar o Rei dos Reis. Deve reconhecer que somente Ele é digno de toda a honra e toda a glória. E devemos viver então como verdadeiros cidadãos do reino eterno, desde agora, para todo o sempre, se preparando para aquilo que o Senhor há de fazer. De acordo com esse texto, nós podemos aprender que devemos ter temor na nossa relação com o Senhor, mas também esperança, porque Ele é um Deus misericordioso e gracioso.
mas também uma atitude de submissão a Ele, porque Ele não só reina as nações, mas deve reinar em nossos corações, deve reinar sobre nossos pensamentos, reinar sobre nossas palavras, reinar como o único que é juiz, salvador e rei. Obadias nos apresentou então 3 características gloriosas do nosso Deus. Deus é juiz, Deus é misericordioso, Deus é soberano. O mesmo Deus que julga as nações, ele salva o seu povo. O mesmo Deus que salva o seu povo, governa toda a história. O livro começa com a arrogância daqueles que acreditavam que eram autossuficientes e termina com a declaração de que o reino será do Senhor. A soberba de Edom parecia grande, mas a soberania de Deus é infinitamente maior. E ainda podemos considerar o seguinte: a mensagem do livro de Obadias, ela pode nos ilustrar as grandes verdades da nossa crença em Deus, da nossa teologia. Por exemplo, nós podemos olhar para Edom, aquele povo orgulhoso, soberbo, que vivia ao seu modo, sem submeter ao Senhor. Olhando para Gênesis, nós podemos ver Adão e Eva tentando viver dessa forma, abandonando as instruções do Senhor e seguindo as suas próprias escolhas. O livro de Obadias nos mostra as consequências do julgamento para Edom. Toda a aplicação do juízo de Deus. Olhando para Gênesis, nós vemos no capítulo 3, como que Adão e Eva tiveram que lidar com as consequências do seu pecado. Mas também olhando para Gênesis, capítulo 3, versículo 15, ali vemos uma promessa de que aquele que haveria de nascer da semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, fazendo referência a Jesus, o Messias. Em meio a julgamento, expressão de graça e misericórdia. O livro de Obadias também nos mostra isso. Um Deus que julga, mas um Deus que apresenta também a misericórdia e graça para os que o seguem. Deus é juiz, misericordioso, soberano, e essas 3 verdades apontam para Jesus. Porque Jesus é aquele que voltará para julgar vivos e mortos. Jesus, como Salvador, é aquele que tem demonstrado a sua misericórdia para todos aqueles que estão neste mundo, que podem ouvir do seu evangelho, da sua graça. E como rei que Jesus é, ele reina hoje à direita do Pai e um dia vai reinar plenamente quando for ali o seu reino estabelecido neste mundo. Por isso, a grande pergunta, quando a gente conclui então um estudo de Obadias, não deveria ser uma pergunta curiosa ou de curiosidade. Mas e Edom? Aconteceu o que com Edom? O que vai acontecer com Edom e tal? Mas deveria ser algo muito maior, de uma forma muito mais particular. Ao lermos o livro de Obadias, devemos pensar assim: será que eu estou atento ao Deus que é juiz? Será que eu estou atento ao Deus misericordioso? Por quê? É melhor você conhecer a misericórdia de Cristo antes de encontrá-lo, um dia, como sendo o juiz da sua vida. Porque o dia do Senhor se aproxima. No final de todas as coisas, o reino será do Senhor. Que vivamos então com essa convicção de quem é o nosso Deus. E vivamos para a sua glória. Amém. Vamos orar. Senhor, esse livro de Obadias nos ajuda a entender verdades gloriosas sobre quem é o nosso Deus. Um Deus que é perfeito juiz. Não devemos ficar ansiosos e preocupados com o que acontece neste mundo, certos de que o Senhor está atento a todas as coisas e que a injustiça nunca irá triunfar. Também, ó Deus, obrigado porque entendemos mais uma vez que o nosso Deus é misericordioso, assim como nós podemos olhar para Jesus e entender que, apesar dos nossos pecados e falhas, Ele tem nos perdoado todas as vezes que nos aproximamos dEle, porque Ele entende que nós somos fracos, Ele é o sumo sacerdote que se compadece de nossas fraquezas. Obrigado por esse privilégio de ser salvo por meio de Jesus Cristo. E também entendemos que o nosso Deus é soberano e que Cristo governa todas as coisas aqui neste mundo e devemos viver como aqueles que são submissos
ao seu reinado. Ó Deus, que seja verdadeira as nossas orações de desejo de que o Senhor reine em nossos corações. Que seja verdadeiro aquilo que cantamos, desejando que a nossa vida seja uma expressão de adoração ao Senhor. Que expressemos, então, essa convicção de que estamos servindo ao Rei dos Reis, que controla todas as coisas perfeitamente. Que assim seja, no nome do nosso Salvador. Amém.